Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Programa Desperto. Você está entrando em um programa que é a porta de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas. Eu sou Mauro Dom Pedro e hoje vamos apresentar a professora Patrícia Pialarice, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que vai abordar o tema clarividência. Boa noite, professora Patrícia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui online com vocês. Uma honra enorme estar com a professora Patrícia, que trabalha com o nosso querido Valdo Vieira, no qual nós temos muita simpatia pelo trabalho do Valdo, porque ele vem esclarecendo muitas consciências neste momento tão necessário, né, professora? Com certeza. Ajuda a gente a ter uma qualidade de vida multidimensional melhor, tanto aqui quanto com essas inter-relações que a gente vai estar tratando neste curso, né? Okay. Com certeza. Maravilha. E hoje nós vamos falar, então, perguntando à professora se ela poderia explicar o que é o fenômeno de clarividência. Sim, o fenômeno de clarividência é uma percepção visual da outra dimensão que nós chamamos extrafísica, outra dimensão diferente dessa nossa intrafísica, ao qual a gente está acostumado e vive no dia a dia. Então você começa a perceber visualmente cenários, pessoas, independente do corpo físico, ou seja, com esse outro veículo nosso de manifestação que a gente chama de psicossoma. Então você pode também observar a aura ou energias de outras pessoas ou algum evento que esteja ocorrendo naquele momento. Então a clarividência é essa percepção visual extrafísica do que está ocorrendo no ambiente. Olha que bacana, né? Super interessante, Cris. Professora, esse fenômeno qualquer pessoa pode desenvolver ou é um dom que a pessoa já nasce com ele? Esse fenômeno qualquer pessoa pode desenvolver, porque nós possuímos 4 veículos. Todas as consciências possuem esses 4 veículos de manifestação. Então a gente está aqui, na verdade, por um processo de aprendizado pessoal. Então, a hora que a pessoa ela começa a trabalhar e a entrar em contato com a real realidade dela, né, que é essa multidimensional, ela começa a desenvolver esses fenômenos de forma natural. Então, a clarividência é um curso, nesse curso que a gente vai estar trabalhando em São Paulo, dia 2 e 3 de agosto, qualquer pessoa pode estar fazendo, porque a clarividência é o fenômeno mais fácil de ser desenvolvido. Como a gente é muito habituado a essa questão visual, essa questão da aparência, a gente tem um chakra entre os olhos, que nós chamamos de frontochakra. Então a gente começa a fazer alguns exercícios para estimular esse chakra, e a pessoa começa a ter algum nível de clarividência. Depois, o desenvolvimento mais profissional, vamos dizer assim, vai depender da dedicação dela, do horário, do objetivo, das intenções em estar desenvolvendo esse fenômeno, mas qualquer pessoa pode estar desenvolvendo o fenômeno. Olha que importante isso, né? Importante, muito importante. Existem técnicas, professora, para desenvolver esse fenômeno? Existem bastante técnicas, inclusive nesse curso a gente vai dar, na parte do sábado de manhã, a parte de teoria, para a gente entender o contexto, como que se lida, vamos dizer assim, a clarividência, os fenômenos, o próprio parapsiquismo. E já na parte da tarde, a gente começa já a fazer exercícios, técnicas, estimulando o desenvolvimento da clarividência. A gente vai começar primeiro com exercícios físicos, porque a pessoa também precisa, vamos dizer assim, estar habituada a ficar tranquila, ficar sentada, quietinha. Aí ela começa a fazer um trabalho com os olhos dela, de relaxamento. Então tem esse pedacinho que são exercícios físicos mesmo. E depois a gente começa um trabalho bioenergético. O trabalho bioenergético ativa os chakras, né? E vai desbloqueando, ampliando. E depois a gente vai fazer uma sequência de técnicas e exercícios para desenvolvimento da clarividência.
Uma coisa importante, como a gente tem o objetivo da interassistência, que é esse processo de assistir ao outro, a gente tem uma facilidade também, vamos dizer assim, uma ajuda dos amparadores nesse sentido. Então, tudo fica também mais otimizado e mais fácil. A gente vai ter um filme também no sábado à noite para a pessoa conseguir criar sinapses sobre a clarividência, e domingo também a parte da manhã toda é de técnica. Então, a gente tem várias técnicas. Uma das técnicas, só para explanar aqui, é a técnica da clarividência facial. Então, ficam duas pessoas, uma de frente para a outra, sentada de uma maneira relaxada, com a coluna ereta, e aí a gente trabalha as energias, né, para ter um campo otimizado, e lentamente a pessoa vai abrir os olhos e focar num ponto da face do colega. Isso simultaneamente, um fazendo a clarividência com o outro. E ela começa daí a esquecer, desfocar desse ponto intrafísico, físico, e começa a perceber a aura do colega, até perceber consciências que estão ali presentes e que não tem mais o corpo físico, né? Nossa, super interessante isso. Professora, qual é a relação da clarividência com a assistencialidade? Então, a clarividência tem total relação, inclusive todos os fenômenos que a gente procura desenvolver dentro da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, está ligado ao processo da interassistência. Essa é a principal tarefa, vamos dizer, nossa, de estar esclarecendo uns aos outros. Quando eu melhoro, ou alguém ao meu lado melhora, todo mundo sai ganhando, né? Então, essa relação é o seguinte, porque com a clarividência, na verdade, é um processo de interlocução, né? Ou melhor, se a gente pudesse dizer, de para-interlocução entre duas ou mais pessoas. Então, toda assistência, ela se dá ao processo de você começar a escutar o outro. Vamos dizer que a gente gosta muito de alguém, quer ajudar aquela pessoa, então a gente começa com essa interlocução, olha, o que você está sentindo, né? O que está acontecendo? Então a pessoa começa nesse processo dessa conversa e escutar o outro. O outro vai ali falando, há um processo também de acoplamento energético, e aí a hora que você entende ali o outro, você pode ajudar esclarecendo ou doando energias positivas. Então a clarividência, ela aprofunda essa interlocução, porque a gente tem uma visão muito, vamos dizer, restrita, curta, do que está acontecendo ali. Por exemplo, se uma pessoa ela não está bem ou está irritada, a gente, às vezes, tem um preconceito de falar, fulano está assim ou está assado. Mas, muitas vezes, há uma interferência de uma outra consciência extrafísica. Então, se a pessoa tem essa lucidez, vamos dizer assim, o nível de interlocução, do esclarecimento, da ajuda que ela vai dar para outra pessoa vai ser bem diferenciado. Então, essa relação, ela é muito grande mesmo, porque a gente começa a tirar essas restrições que existem entre as dimensões. E só para assim concluir, é o seguinte, quando a gente morre, né, a gente fala de soma, que é o descarte do corpo físico, do soma, tudo o que vai estar, o que sobra, vamos dizer assim, o que a gente leva dessa vida para outra, é a condição da experiência pessoal e das nossas relações, ou seja, os nossos afetos e desafetos. E quando a gente fica com isso, todo mundo tem ali alguma coisa, às vezes, ou mal parada com alguém, ou uma questão afetiva maior, ou mal resolvida, é isso que vai ficar quando a gente morre, né? Quando a gente dessoma. Então, essa interlocução também multidimensional é muito grande, porque as pessoas sentem muita culpa, né, de não ter falado alguma coisa, ou de ter brigado com uma pessoa e aquilo não se resolveu. Então, se a gente pode também ter essa interlocução multidimensional através da clarividência, isso ajuda a gente a otimizar as coisas, não ter que esperar ou morrer, ou ficar sofrendo aqui. Por isso que a gente falou no início que qualquer desenvolvimento de qualquer fenômeno vai melhorar a sua qualidade de vida multidimensional. Você vai conseguir se defender, você vai conseguir assistir, ou seja, você vai entender o que está acontecendo ali com você multidimensionalmente. Isso é bom, porque esse mundo aqui não é dos espertos, né, pessoal?
esse mundo é dos despertos. E quais os benefícios desse fenômeno, professora? Olha, primeiro que você começa a participar diretamente do que está acontecendo ao seu redor. E não aquela condição de você ser o último a saber. A gente fala que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes está sentindo uma pressão muito grande, ela não sabe o que está acontecendo, entra num ambiente, o ambiente está pesado, ou ela fica mal e não sabe por quê. E, na verdade, ela está só sofrendo as consequências daquilo. É diferente dela saber o que está acontecendo e ela poder atuar diretamente. Então, esse é um dos benefícios. Outro é compreender os contextos multidimensionais no qual estamos inseridos. Por que a gente nasceu, por exemplo, com aquela família? Qual que é o padrão, né, de pensamentos e sentimentos daquelas pessoas? Que tipo de grupo ela representa? Isso ocorre muito também nessa dimensão. Às vezes você tem um colega do trabalho, né, e ele tem ali uma vida, parece tranquila na dele, e você vai ver o tipo de evocações que ele faz através dos pensamentos e sentimentos dele são evocações negativas, e as companhias dele são negativas. Muita gente fala que é até uma vida dupla, né, intrafísica e extrafisicamente. Às vezes a gente não sabe o que está passando no mundo mental da pessoa, e isso tem consequências, a gente acaba atraindo companhias positivas ou não, extrafisicamente. Então, você entende o que está acontecendo ali. E também você vai usar o parapsiquismo, que é esse desenvolvimento dos fenômenos, de maneira sadia, para a realização da sua programação existencial. Então, muita gente tem o parapsiquismo, não sabe o que é, sente medo. Então, isso pode ser muito positivo, inclusive saudável, para a vida dela, tanto a vida física. Vou dar um exemplo, às vezes a pessoa ela vai dormir e ela não sabe o que está acontecendo, bem, ela acorda pior do que ela foi dormir, tipo com uma ressaca energética, entende? Correto. Então, assim, o que aconteceu ali? Né? Ela não está sabendo usar isso a favor dela. E ampliar também a percepção das coisas e do mundo também, porque uma coisa que a gente vai debater nesse curso, no dia 2 de agosto, é assim, qual que é a visão que a gente tem do mundo e das coisas, né? Quais são os meus níveis de preconceito? Se eu estou acostumado a viver sempre só numa casa, naquele mundinho nosso, a pessoa ela não lê muito, ela não viaja, ela não tem experiências de vivências com pessoas diferentes, ela tem um nível de visão do mundo. A hora que ela começa a ampliar isso, ela também começa a ampliar a visão dela de mundo, que é o que a gente chama de cosmovisão. Então, uma pessoa que tem muitos preconceitos, tem a condição da religiosidade dela muito forte, ela vai ter dificuldade também de perceber a outra dimensão, ou seja, através da clarividência ou da projetabilidade lúcida. Então, a gente vai debater muito esse assunto, qual é a visão que a gente tem de determinada situação, né? Se a pessoa ela tem medo, é porque a visão dela é restrita. A única maneira de a gente eliminar o medo é a gente ampliando o nosso conhecimento sobre o assunto. A hora que você começa a ampliar, começa a praticar essas técnicas, a vivenciar, você passa a ficar muito mais autoconfiante do que com medo. Então, esse também é uma condição que a gente vai estar debatendo, né? Sim, interessante. Muito interessante. Professora, você mesmo ministra o curso a respeito do assunto? Sim, eu mesmo ministro esse curso porque eu tive vivências na minha infância de clarividência espontânea. Então, eu via as consciências, né, que são as consciências extrafísicas, que estão em outra dimensão, e nem sabia distinguir muito quem que era intrafísico, quem não era. E aquilo causava muito problema para muita gente, né, para os meus pais e para mim mesmo, porque eu não sabia lidar com aquilo, tinha medo. E aí, quando eu conheci o Instituto, a Conscienciologia, o professor Valdo, eu comecei a estudar isso e eu tomar as rédeas, no caso do meu parapsiquismo, da minha clarividência, e o objetivo desse curso é ajudar as pessoas ou que passaram pela mesma experiência que a minha, que sem conhecimento não é legal, a gente tem medo, não sabe lidar com aquilo, elas
começarem a dominar e usar a favor delas mesmas. Então, principalmente crianças, né, que tem também aquela história do amiguinho invisível, os pais acabam ficando com medo, porque aquilo que a criança está falando tem lógica, ela descreve coisas que ela não viu, né, nessa vida, vamos dizer assim. Por exemplo, um avô que já morreu e fala o que está acontecendo. Então, o objetivo desse curso que eu fui desenvolvendo é ajudar as pessoas a não passarem por alguns aspectos que eu passei, que está relacionado a isso, ao desconhecimento, ao medo, e ela poder usar ao seu favor e ampliar a sua assistência também. Então, eu que desenvolvi esse curso, né? É um curso de 2 dias e aberto a qualquer pessoa. Olha que maravilha, viu? Parabéns, eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas consciências, muitas pessoas e vai ajudar a dar um upgrade também, né? Por meio desse autoconhecimento aí. Professora, quando e onde será esse curso? Então, esse curso vai ser na Rua Alameda Santos, 1293 é o número, na sala 42. E tem um telefone aqui de contato que pode ligar em horário comercial, né, o interessado que vai receber maiores informações. Pode passar o telefone, professora. Desculpa, eu não entendi. Pode passar o telefone de contato. Ah, tá, obrigada. 11 é o DDD 3287 9705. 3287 9705. É aqui na Alameda Santos, né? Olha, pessoal, é bem pertinho e vale muito a pena porque o Valdo é uma pessoa muito séria em tudo que o Instituto se propõe a fazer, tanto que ele tem o respeito do programa Enigmas e de muitas pessoas que eu conheço. Então, vale muito a pena. Eu já fiz vários cursos lá, viu, professora? E tenho muito respeito pelo trabalho do Valdo, por saber da seriedade, de esclarecer realmente as pessoas, entendeu? É isso mesmo, esse é o objetivo. A gente também aí dá continuidade a esse trabalho que o professor Valdo desenvolveu, vem desenvolvendo, e a hora que a gente começa a se dedicar, a aplicar essas técnicas, a gente vê que é um divisor de águas em nossas vidas, vamos dizer assim, multidimensionais. Você dorme melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você, aquilo que a gente estava falando, assume as rédeas da sua própria evolução, do que você tem como objetivo, do que você pensa, do que você sente. Então, o objetivo é esse mesmo, é a gente dar continuidade. E uma coisa que eu sempre questiono é o seguinte: o que pode ser mais importante do que aquele aspecto da sua programação existencial, que é essa ProEx, né? Essa missão de vida foi feito para você, né? Pensado com tudo aquilo que você tem de qualidade, que são os seus trafores, levando em consideração seus trafários, o grupo que você tem que desenvolver e trabalhar essas questões de afetos e desafetos do passado, ou seja, aquilo que foi feito especialmente para você. Então, a ProEx individual é a coisa mais séria que a gente tem, né, nessa vida. Com certeza, né? Porque vai preparar a gente para uma próxima vida melhor, se nós quisermos, né? Exatamente. Então, a gente só tende a ganhar. É verdade. E também nos ensina a ser muito mais coerente, que é uma coisa muito importante, né? Dentro desse processo evolutivo, né? Com certeza. Professora, qualquer pessoa pode participar deste curso? Qualquer pessoa pode participar deste curso. O ideal seria que a pessoa, muitas vezes, soubesse, escutasse assim, esses programas, lesse um pouquinho do que se trata, para ela saber o que ela está indo, mas ela é aberta a qualquer pessoa. A gente tem palestras gratuitas no nosso site. Eu posso passar o site? Por favor, pode passar. Que é o www.iipc, são 2 i's, né? iipc.org. Então, nesse nosso site, a pessoa pode ler um pouquinho sobre o assunto para ela já chegar e tirar maior proveito do curso. Mas a gente vai explicar todos os conceitos, é aberto ao debate, todo o trabalho nosso tem aquela plaquinha, né? Não acredite em nada, nem mesmo que nós estamos dizendo. Experimente, teste as suas experiências pessoais. Então, a gente vai poder, qualquer pessoa está apta a realizar o curso. Muito bom. E qual a relação desse assunto com a conscienciologia, professora?
esse assunto ele foi desenvolvido a partir da ciência conscienciologia, né, que é a ciência que estuda a consciência e todas as suas interrelações, aquilo que eu estava falando. Se a gente perguntar o que interessa a consciência, são muitos assuntos mesmo. Então, processo de convivialidade, processo da saúde física, mental, né, holossomática, esse processo de fenômenos, a questão profissional, afetiva. Então, todo o curso, ele foi desenvolvido a partir da ciência conscienciologia, com esse paradigma, esse modelo, né, multidimensional. Então, ele tem total relação. O IPC é uma instituição ligada à ciência conscienciologia e projeciologia, que o objetivo é essa qualidade de vida, essa melhoria da consciência, ela eliminar os conflitos existentes de vidas, os conflitos, igual eu estava falando, de inter-relações e assim por diante. Muito bom. Muito bom, professora, muito bom. E o que se estuda nessa ciência, professora? Então, aquilo que a gente estava comentando, o principal objeto de estudo é a consciência. Sou eu, você e qualquer outra pessoa, mas com esse enfoque multidimensional. Então, a ciência convencional, ela estuda só essa dimensão física. A gente estuda a consciência de maneira integral. Leva em consideração outros veículos de manifestação, outros corpos. Então, como eu havia falado, além do corpo físico, que nós chamamos de soma, a gente tem o corpo energético, responsável por essas interações energéticas, o corpo que nós chamamos de psicossoma, ou também aquele responsável por sair fora do corpo. Então, ele é um corpo, na verdade, uma cópia do corpo físico, mas numa dimensão muito mais sutil. Então, ele pode visitar outros ambientes extrafísicos e trazer experiências de outras dimensões, outros locais que a pessoa não tem condição de ir fisicamente, mas sim extrafisicamente, visando essa interassistência. E também responsável esse psicossoma pela condição emocional, ou seja, pelas nossas emoções. E também o corpo mental, o que nós chamamos de mental soma, que propicia experiências também fora do corpo de uma condição mais de ideias, né? De uma condição de ideias mais evoluídas, vamos dizer assim. Então, além do holossoma, também estuda outras dimensões. Então, a dimensão intrafísica, essa dimensão energética, multidimensional. Então, ela vai estudar a conscienciologia e leva em consideração todos esses aspectos e as inter-relações também entre as ciências. É por isso que a Cris estava até comentando o processo de coerência. A gente passa a entender melhor como é que lida com esse processo da consciência, esses veículos, e a gente ser coerente também com o que nós chamamos de pensenes, que é o conjunto dos pensamentos, sentimentos e energia. Tudo que a gente pensa, aquilo envolve algum sentimento, e a gente emite algum padrão de energia. O que vai qualificar essa energia, que é a ação, é a qualidade do que é pensado e do que é sentido. Então, a conscienciologia estuda isso, as manifestações, os fenômenos, e também aqui que a gente estava falando da programação existencial. Esse é o objetivo. Quando eu melhoro, começo a realizar alguma coisa ao meu favor, o grupo que está à minha volta melhora, porque a maior assistência é o autoexemplo, né? Aquilo que a gente dá. Com certeza. A gente dá como bom exemplo. E o objetivo de todo esse estudo é essa interassistência, onde a gente pode trabalhar no mundo melhor, né? Vamos dizer assim. Professora, eu gostaria que a senhora passasse seus contatos, porque eu mesmo farei o possível para estar nesse curso, porque eu tenho um afeto muito grande pelo trabalho do Valdo Vieira, da Conscienciologia, a todo esse povo que eu particularmente acredito que seja o meu povo pessoal, entendeu? E agradeço muito a sua presença também aqui no programa Despertos, né? E a gente pretende colaborar, trazendo muito mais pautas da Conscienciologia no programa, e esperamos contar com vocês também. Com certeza, nós estamos à disposição, né, para esse bate-papo, esse esclarecimento. E o curso também, o objetivo é esse, ele é bastante prático, a pessoa também vai sair do curso com um planejamento
desse desenvolvimento parapsíquico. A gente vai passar técnicas que a pessoa pode aplicar no dia a dia, sem problema nenhum, para o autodomínio dela, que a gente está falando, para ela melhorar a qualidade de vida dela pessoal e assistir uns aos outros, né? As pessoas próximas, as pessoas que ela gosta e assim por diante. Então, o contato nosso é esse telefone, né? O DDD 11 3287 9705. E nesse site também tem um ambiente para perguntas e respostas, além de outros cursos, as dúvidas frequentes, que é o www.iipc.org. E eu fiquei muito satisfeita de participar desse programa, essa iniciativa de vocês tão séria, né, importante, acessa tantas pessoas que há um tempo atrás a gente não tinha nem como, a pessoa nem ficava sabendo que existiam essas coisas, né? Então, a pessoa muitas vezes está sofrendo porque tem clarividência, a pessoa tem medo, não sabe lidar com aquilo, e hoje a gente pode tratar desse assunto de uma forma desdramatizada, de uma forma saudável, fazendo experimentos ali, debatendo em alto nível, né, e trazendo o que tem de ponta, que são as verdades relativas de ponta, onde vários pesquisadores do Brasil e do mundo, o professor Valdo trazendo aqui, né, sempre novidade, e a gente poder compartilhar com o maior número de pessoas. Esse aí é um trabalho muito assistencial, vocês estão de parabéns também. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós te agradecemos e vamos divulgar muito esse trabalho, porque o trabalho do Valdo, ele é inovador no planeta Terra. Eu participei de vários cursos e toda vez que eu tenho oportunidade, eu estou fazendo cursos no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e convido aí meu grupo aí, né? Meu grupo de ação na Terra, a participar comigo aí dessa empreitada nesse curso de clarividência, que eu tenho certeza que vocês vão trazer uma nova visão do seu mundo pessoal e vão dar um upgrade na sua consciência para ser melhor para você mesmo, porque na realidade a gente precisa ser melhor para nós mesmos, porque é com nós mesmos que vamos conviver sepultura dentro e eternidade afora. Exatamente, Cris. Melhorando a nós mesmos, nós transformamos todos os que estão ao nosso redor, não é verdade? É verdade. Gratidão, professora. Gratidão, internautas. Estamos nos nossos momentos finais e agradecemos a todos vocês que estiveram nos ouvindo e contamos com você aí no curso da professora, que é aqui na Alameda Santos, pertinho. Entre em contato, entre no site, que eu e Mauro Dom Pedro faremos o possível e o impossível para participarmos desse curso. Gratidão, professora. Gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos os internautas e até o próximo programa de Espertos. É isso aí, porque aqui espiritualidade é cultura. E cultura, gente, espiritualiza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigada, professora. Acabamos de apresentar Programa de Espertos.